Então eu gostaria que, assim como você está, você fechasse seus olhos e que você pedisse para que Deus falasse com você através da minha vida, através dessa palavra. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite com o desejo de ouvir o Senhor. Pai, eu clamo nessa hora, Pai, para que o Senhor ministre no coração de cada um desses irmãos, gerando vida. Pai, que o que for ministrado agora gere vida, gere o conhecimento da sua vontade, do seu poder e de tudo aquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sossega. Amém? Não vai embora. Olha aqui para mim. Vou te fazer um convite hoje. Para você ir pescar junto com Jesus. Amém? Quem gosta de pescar aqui? Quem não gosta de jeito nenhum? Mosquito. Meio do mato. Não mexo com esses trem. Mexer com minhoca. Sou enjoado, sou de São Paulo. Não nasci para mexer com esse trem, não. Agora presta atenção aqui, querido. Vou falar algo da parte de Deus para você, que literalmente é do céu. Não é natural. Você precisa aprender a ser espiritual. Nunca, nada vai ser aleatório. Tudo sempre vai ter algum tipo de ligação com o mundo espiritual, algum tipo de conexão com o mundo espiritual. Nunca é nada plenamente natural. Tudo é fruto de respostas, de propósitos e de situações. Agora presta bastante atenção. Por quê? Porque aonde você está trabalhando, fazendo o que você está fazendo, você pode ter destinos diferentes, resultados diferentes. Por quê? Porque você pode fazer tudo certo, da maneira certa, mas com alguma coisa errada que você de repente nem sabe, e isso produz um resultado errado. Da outra forma, pode ser que você vai dando cabeçada, você erra, acerta, mas no final dá certo. Qual a diferença das histórias? Outro dia eu vi uma matéria, há pouco tempo, porque eu sou muito novo, então outro dia para mim é 10 anos atrás, ainda é outro dia, tá pouquinho. Uns 10 anos atrás, em um evento que eu participei, eu lembro de uma matéria que foi publicada lá naquela palestra, naquela ocasião, com uma história real de 2 filhos. 2 filhos gêmeos, criados pelo mesmo pai, a mesma mãe, na mesma casa, estudando na mesma escola e comendo a mesma comida. Ouvindo os mesmos conselhos e com as mesmas informações e com a mesma educação. Porém, com destinos e resultados na vida totalmente diferentes. Presta atenção, eu falei no começo aqui que o Senhor, e que alguns não estavam, eu preciso repetir, que você precisa entender que Deus não é só Deus. Deus, Ele é o seu Pai. E se Deus é o seu Pai, Ele te ama como um pai ama um filho. Então Ele deseja para você as mesmas coisas, só que numa medida muito mais ampla, do que você deseja para os seus filhos. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Aleluia. Bom que vocês estão levantando, não tem nenhum tiranossauro rex, né? Eu gosto sempre de falar que eu não prego para dinossauro. Dinossauro rex é aquele que você manda levantar a mão, ele só faz assim, né? As mãozinhas pequenininhas. Então quando eu pedir para você levantar a mão, eu vou perguntar de novo, você vai ver que a quantidade vai aumentar. Quem tem filho aqui? Ó. Cortou a membrana que estava segurando debaixo do braço. Presta atenção aqui, queridos. Se você tem filho, você entende o amor que você sente pelos seus filhos e tudo de bom que você idealiza para ele. Ninguém tem filho e olha o menino crescendo e fica projetando planos maus para o seu filho. Mas então, esses 2 meninos, na mesma casa, a mesma estrutura, tiveram resultados diferentes, porque ao longo da vida eles tomaram atitudes, eles tomaram decisões, eles trilharam caminhos diferentes. E isso, presta atenção, isso exclui totalmente a justificativa que um monte de gente usa para não ter sucesso. Qual que é a justificativa? É de que o culpado é o outro. O culpado é a família onde o Senhor me colocou, o culpado é a escola onde eu estudei, o culpado é o país onde eu nasci, o culpado é o governo que está sobre mim. Todo mundo é culpado, menos você. Presta bastante atenção, querido. Você é fruto das suas escolhas. Para de ser Adão, de ficar botando a culpa em Eva. Eu acredito piamente que a história do homem poderia ser totalmente diferente se num contexto ali que Deus questionasse: o que aconteceu aqui, Adão?
Por que você está escondido? O que aconteceu? Que miséria é essa? Adão falasse, Senhor, me perdoa, eu sou miserável, eu fui deixar essa mulher sozinha, a culpa é minha. Aí ela fez amizade com a serpente dominou a mente dela, ela comeu o trem, eu fui um banana, comi também, mas eu estou aqui, eu estou arrependido, por favor, me perdoa. De repente, o resultado seria diferente, não dá para saber porque não aconteceu. Mas hoje, eu posso te falar, que você não vai ter sucesso por achar culpados pelo seu insucesso. Profundo isso, hein? Quer anotar aí? Estou brincando. Estou igual esses palestrantes, né? Quer ter as frases de efeito. Mas é os trem que ocorre do nada, né? Graças a Deus está gravando. Mas presta atenção, o resultado final da sua história não vai ser mudada, porque no meio da sua história você foi jogando a culpa que estava sobre você para outras pessoas. Agora, se você assumir a culpa que você tem, aí você pode tratar com esse erro para que então o resultado seja diferente. Então presta bastante atenção no que eu quero falar para você. Por quê? Porque Pedro é um ótimo exemplo para nós. E olha o que a Bíblia diz. Em Mateus 4, capítulo 18, a Bíblia diz que caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Qual que era a profissão deles? Pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Qual é o contexto aqui? Vou ilustrar a situação. Naquela época, a profissão literalmente passava de pai para filho. Então, se Pedro e o irmão dele eram pescadores, é porque o pai também era pescador, o avô também era pescador, o bisavô também era pescador. Até onde eles dão conta de contar histórias dos antepassados, todos eram pescadores. Então, alguém que vem de gerações em uma profissão, ele domina o que faz? Domina demais. O Paulo mexe lá na Multicor, ele imprime banner. Se ele criar os meninos lá, vendo as máquinas de banners, liberando banner lá, e põe tinta de um lado, põe lona no outro, manda a arte do computador e vai saindo banner, o menino com 9 anos de idade dá conta de imprimir um banner, porque ele está vivendo a realidade daquele negócio ali e ele vai aprender. Presta atenção, Pedro dominava a arte da pesca. Ele tinha o dom da pesca. Ele tinha o talento, ele sabia os macetes, ele sabia tudo. Ele era pescador e vivia disso, sustentava sua família com isso. Mas presta bastante atenção. Nesse dia, Jesus passou por ele. E o convite que Jesus fez para ele era de que ele deixasse de ser pescador baseado na habilidade dele e passasse a ser um pescador que agora dependeria de Jesus. E ali eu louvo a Deus porque ele tomou a decisão imediatamente, como a Bíblia fala, largou e foi. E o que a história nos conta? Que ele viveu com Cristo durante 3 anos e meio, vendo, visualizando, tocando, sentindo, né, descobrindo tudo que Jesus era capaz de fazer. E ao contemplar todo o poder de Jesus, ele viu, sentiu, tocou, presenciou tudo. O que aconteceu com ele? Ele viu Jesus morrendo, sofreu horrores. Vai saber o que seria da vida dele depois disso, se ia sustentar a fé ou não. Mas o que a história conta é que, graças a Deus, ele não foi testado a mostrar o que seria. Porque no 3º dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, presta bastante atenção. Então, o mesmo Jesus que chamou Pedro, é o mesmo Jesus que está vivo hoje. E tudo que Pedro viu Jesus fazendo, você pode ver Jesus fazendo hoje. Você está conseguindo compreender? Essa hora da noite, seus neurônios ainda funcionam, seu raciocínio ainda completa as informações, e você consegue, né, aproveitar esse conhecimento? Então, presta atenção aqui. O mesmo Jesus que chamou Pedro, te chamou. O mesmo Jesus que escolheu Pedro. Presta atenção, não tinha uma fila de pessoas se candidatando para seguir Jesus. Não, Pedro não estava no barco lá falando, vamos ficar pertinho aqui, porque na hora que Jesus passar, eu vou pular do barco e vou atrás dele. Não, enquanto ele estava lá trabalhando, a Bíblia diz, Jesus passou, viu os irmãos e chamou. Presta atenção, essa é a sua história. Você estava vivendo no meio da sua profissão, fazendo o que você sabe fazer, e no meio disso, Jesus te viu e te chamou.
O mesmo Jesus que fez tudo que Pedro viu ele fazer durante 3 anos e meio, e depois de lá para cá continuou operando sobre nós e através de nós, milagres, maravilhas e prodígios, e nós temos visto, presenciado e desfrutado de tudo que ele é poderoso para fazer. Amém, irmãos? Então esse mesmo Jesus, ele está vivo hoje para fazer sobre você e através de você o mesmo que ele fez sobre Pedro e através de Pedro. Mas presta atenção em algo. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos algumas vezes. Só que no intervalo de tempo, entre uma aparição e outra, eles ficaram meio desnorteados. O que eu faço? O que eu faço? Para onde eu vou? Oncotom, oncovô. E aí, no meio desse, o que vai ser da minha vida, Pedro tomou uma decisão. Olha o que está aqui na Bíblia, em João capítulo 21, no versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, disse para quem? Para os outros discípulos, eles estavam ali batendo papo, o que vai ser de nós vamos morrer de fome, Jesus vai voltar de novo, como que vai ser? O que vai ser da gente? Então Pedro toma uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Vou pescar. Presta atenção aqui, olha para mim, todo mundo aqui, ó, na bolinha aqui, ó. Esquece o texto, olha para mim. Vou pescar é o seguinte, vou depender de novo da força do meu braço. Vou voltar para a minha habilidade, porque eu nasci fazendo, porque eu sei fazer. Não deixa eu correr atrás das minhas coisas, não, para ver se Deus vai me dar alguma coisa, se a igreja vai me dar alguma coisa, se vai aparecer alguém para me dar alguma coisa. É eu que vou atrás e vou conquistar. A decisão de Pedro aqui foi se tornar novamente independente de Deus e ir atrás sozinho do resultado daquilo que ele precisava. Quantos irmãos não estão vivendo hoje nessa mesma condição? Qual condição? De independência. Não está vivendo para cumprir com o propósito de Deus. Está vivendo para se sustentar. Está vivendo só para conseguir a comida do dia. Porque Pedro não foi aqui pescar para virar já de novo o maior pescador, a maior indústria de pesca. Ele foi para necessidades básicas. Ele foi para comer naquele dia, porque ele não ia ter. Mas olha aqui para mim, querido. Esse não é o tipo de vida que Deus tem para você. Você está me ouvindo? Consegue? Acorda aí, tem uma ferramenta excelente, tem 2 métodos ultra sensacionais para acabar com o sono. Eu adoro eles. O primeiro, você pega seu dedo assim, pega assim o dedo. Aí você segura ele assim com o dedão, e você vem no olho e dá um peteleco no olho assim. Acaba com o sono na hora. O segundo, você pega os 2 dedinhos assim, faz assim com o dedinho. Você vem nos cabelinhos aqui de trás e puxa eles. Isso dá um choque no seu sistema nervoso, você fica 20 minutos acordado. Na hora que começar a dar sono de novo, você vai do outro lado, puxa de novo. É melhor você terminar o dia cheio de buraco, faltando cabelo, do que perder o que eu estou falando para você aqui hoje, amém? Então acorda aí, irmãos, presta atenção. Esse não é o estilo de vida que Deus sonhou para você. De você pescar sem Ele. De você voltar a fazer o que você fazia antes de conhecer o Senhor. O que você fazia antes de conhecer o Senhor? Dependia de você mesmo. Resolvia as coisas você mesmo. Era independente. Você ia lá e torava arame farpado no peito. Você ia lá e resolvia o problema. Está faltando dinheiro? O que eu fazia antes? Pegava emprestado. O que eu vou fazer agora? Vou pegar emprestado. As vendas caíram, o que eu fazia antes? Negociava minha margem de lucro e abaixava o valor para ganhar menos. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho 4 lojas. Antes eu passei por crise, eu fechei uma delas. Então agora eu vou fazer do mesmo jeito. Então você voltar para as práticas anteriores é você voltar a pescar como Pedro voltou. Mas olha aqui a continuação da história. Olha o que aconteceu com Pedro. Ele decidiu voltar a pescar. Disseram-lhe os outros discípulos, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Mas ele não era fera para pescar? Ele não fez isso a vida toda? Ele não aprendeu com os antepassados? Cadê o resultado? Cadê o fera? Cadê o bonzão? Cadê a máquina de vendas? Cadê o controlado financeiramente? Cadê? Sem Jesus, o que eles pegaram? Nada. Mas olha o que aconteceu, irmãos. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Presta atenção que nada aqui é por acaso. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? E eles responderam,
Não, nada. Vamos voltar para o contexto anterior? Pedro com os discípulos, o que tinha para comer? Nada. Mas o que eles fizeram? Em vez de pedir para Deus, em vez de depender de Deus, em vez de crer que o mesmo Jesus que pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 12 mil pessoas, em vez de crer que esse mesmo Jesus poderia continuar fazendo milagres, o que ele fez? Foi atrás da comida sozinho, independente. E qual foi o resultado? Não mudou nada a situação deles. Eles continuaram sem ter nada para comer, mas com uma grande diferença. Estavam exaustos. Porque alguém que fica a noite inteira pescando, tentando pescar e fica descansado? Se você perde uma noite de sono, você demora quanto tempo para recuperar, irmãos? Eles perderam a noite, eles estavam ali, exaustos, tentando correr atrás, que Deus queria dar. Mas aí eles foram independentes. Olha o que aconteceu, resolveu o problema coisa nenhuma, só ficaram cansados. Olha aqui para mim, querido, olha de novo na bolinha aqui, Se você está cansado, se você está exausto, se da sua boca tem saído, eu não aguento mais. Que luta, não aguento, quanto deserto, quanta prova. Eu não aguento mais passar por tanta dificuldade. Eu não aguento mais esses problemas. Como eu estou exausto, eu preciso de férias, eu preciso de descanso. Se está cansativo, é porque Jesus não está pescando junto com você. Porque se ele tivesse, os peixes apareceriam. E você estaria descansado. Porque com Deus não tem cansaço. E aí como que a história continua? Então disse-lhes, quem disse? Jesus para ele, lança a rede à direita do barco e você vai achar. Lembra do fato de que ao olhar para Jesus e Jesus perguntar se tinha peixe, eles não reconheceram que era Jesus. Então imagina aqui, como que é seu nome, querido? O Roberto. O Roberto está dando ordem em mim aqui. Quem é Roberto para falar, rapaz? É eu que sou pescador. Se eu já não dei conta de pegar peixe nenhum a noite inteira, vai vir Roberto falar para mim onde que eu tenho que lançar a rede. E outra, estou cansado, fiquei lançando rede a noite toda. Vai vir engraçadinho e vai mandar eu lançar a rede. Porque eles não tinham reconhecido que era Jesus. Mas o que aconteceu? Aquele discípulo mandou jogar do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Só de Jesus falar, joga a rede, ali já teve peixe. Nada é por acaso. Jesus só falou, faz isso. E o resultado apareceu de ponto que ele não dava conta de puxar. Só de Jesus falar. Está me ouvindo? Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é Jesus. Jesus está lá, eles estão aqui no barco. Aí o João sussurra para Pedro, rapaz, é Jesus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, agora olha que loucura, cingiu-se com a sua veste, ele se vestiu, porque se havia despido, porque pescador não pesca cheio de roupa, naquele contexto principalmente, bermudinha, sem camisa, bermudinha, pescando. O que Pedro fez? Olha que loucura, ele pôs a roupa para fazer o quê? Para se lançar no mar. O que você faz para pular na água normalmente? Você tira a roupa. Olha que loucura. Nada é por acaso. Pedro se vestiu para pular na água. Por quê? Qual era a roupa que ele tinha tirado? A roupa de discípulo. A roupa que ele usava enquanto ele andava com Jesus. Ou seja, ele já não se parecia mais com o mesmo Pedro. Descaracterizou o negócio. Mas aí, na hora que ele falou, Jesus, espera aí, eu não posso voltar como pescador. Porque a última vez que ele me viu desse jeito, foi quando ele me chamou e eu larguei a rede e fui seguir. E de lá para cá, ele só me viu vestido de discípulo. Como que agora ele vai me ver de novo de pescador? E ele então se vestiu de novo de discípulo e se lançou no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, presta atenção, viram ali umas brasas, fala comigo, brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazer alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu.
Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Falei que nada é por acaso. O que aconteceu aqui? Duas coisas. Primeiro, eles tentaram pescar, não deram conta, Jesus só falou e aí eles conseguiram pescar, certo? Mas quando eles chegaram na praia, o que tinha na praia? A brasa, o peixe e o pão. Quando eles decidiram pescar, aonde eles estavam? No céu. Eles estavam no céu, nas nuvens, e ele fala: vamos pescar, e voltaram para o barco para pescar? Não, eles estavam na praia. Você consegue imaginar um negócio desse? Eu estou na praia, vamos pescar? Vamos. Sai, entra no barco, fica a noite toda, não pega nada. Aí Jesus pega e fala: lança a rede. Aí ele pega. Agora volta para a praia, na hora que chegar lá, o que tem lá? Comida. Presta atenção, não saia da onde você está, até Jesus mandar. Vou mudar de profissão, esse negócio não dá mais dinheiro não. Vou fechar minha empresa, vou abrir outra empresa. Eu vou sair dando tiro para tudo quanto é lado, porque virou o faroeste, é bang bang. Para com isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto onde você está, e você só vai sair daí quando Deus mandar. Mas não é um Deus mandar daquele do cala-boca pastor, que vocês conhecem. Qual que é o cala-boca pastor? Você vai falar com o indivíduo: irmão, por que você está fazendo isso, irmão? Você vai mudar tudo, você vai arriscar, você vai mudar para outra cidade para fazer um trem que você nunca fez, para arriscar só porque você vê uma matéria, de repente, numa revista, você está mudando sua família, você vai correr um risco danado. Não é assim não, irmão, calma, deixa eu te acompanhar, deixa eu orar com você. Aí ele fala, literalmente: cala a boca, pastor. Só que ele não fala desse jeito. O que ele fala? Deus falou comigo. Falou nada. Deus não é incoerente de fazer essas loucuras não, irmão. Por quê? Porque Deus não vai abrir sua mente e pegar um conhecimento que você não tem e jogar lá dentro. Ninguém chega e Deus fala: vai ser médico. E aí fecha o olho, igual no filme do Matrix, o olho fica trepidando, pronto, fez o upload, o download do programa de médico, e agora eu sou médico. Entendeu? Se você não tem domínio sobre algo, você não vai prosperar naquilo. Você precisa ter domínio, mas você vai ter que ter domínio daquilo que Deus mandar você ter domínio. Mas o que é mais coerente? É Deus pegar o domínio que você já tem e fazer prosperar. Ah, mas meu segmento está ruim. E daí, criatura? E daí? E daí? Você é filho de quem? Você é filho de um pé de cacto no meio do deserto ou você é filho de Deus? Você é filho do Joãozinho de Parauapebas ou você é filho do Deus Altíssimo? Quem é o seu pai vai determinar o resultado de uma obediência, de seguir a ordem dele e de depender dele. Você consegue crer nisso? Então sossega o facho. Quieta onde você está. Tem algo que eu ouvi da minha mãe no auge da sabedoria dela. Mãe é sempre fenomenal, sempre. E aí minha mãe chegou, eu num contexto horroroso, querendo largar da minha mulher. Se eu não largasse ela, eu ia matar ela, porque o nosso casamento está destruidíssimo. Eu sempre falo isso, eu não bati nela, eu matei ela por medo de ser presa, e bonito desse jeito, o que não fariam comigo na cadeia. E aí, então, nesse contexto, eu não larguei. Mas aí teve um dia que eu falei: eu vou fugir, vou sumir. E aí, eu, debaixo de uma pressão louca, isso antes de converter, foi nesse contexto que eu encontrei com o Senhor, que eu converti. Mas no meio dessa loucura toda, eu fui para a casa da minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu falei: ou eu mato ou eu fujo. Alguma coisa tem que acontecer, eu não estou aguentando mais, eu vou vazar daqui. Aí minha mãe falou o seguinte: olhando todo o cenário, você está no meio de uma tempestade, não está? Falei: não, é o Katrina misturado com o El Ninho, misturado com o dilúvio, é a pior tempestade da história da humanidade. Nunca teve nada semelhante, eu estou no pior. Aí minha mãe falou para mim: presta atenção, no meio de uma tempestade, o melhor lugar para você estar ainda é o barco. Se você pular, aí suas chances acabam de sobrevivência. As únicas chances que você ainda tem de sobreviver ainda é dentro do barco. O seu casamento é um barco. A sua empresa é um barco. Está ruim? Firma o golpe, agarra um trem lá. Não deixa virar, não larga, não pula. Porque pulando, aí que o trem vai azedar. Porque aí, no barco, você só está lidando com a tempestade que está chacoalhando o barco. Agora, no mar, filho,
Além da água, que é uma luta você não morrer afogado, você tem os tubarãozinhos. Entendeu? E o que é os tubarãozinhos? Demônio. Literalmente, quando você pula do barco e que você volta, você sai do meio da proteção da igreja. Muitos irmãos fazem isso, está aqui, está no meio da igreja, está liderando, está discipulando, está no discipulado, tem gente falando na vida dele, está protegido, está sendo aconselhado, tem gente orando por ele. O que ele faz? Vou para outra cidade, eu não conheço ninguém, porque lá eu vou ficar rico. O que você fez, meu filho? Você pulou do barco, você está no mar, e agora os tubarão, cadê? Quem está te guardando? Você está lá, nadando de braçada. Aí uma mordidinha que você dá, aí já vem as piranhas. No mar não tem piranha, sei lá se tem também. Mas aí, o trem só vai piorando. Dá para você imaginar o trem desse? Sei lá, agora criou a piranha lá. E agora só vai piorar. Presta atenção, sossega. Mas o que eu quero te falar aqui para finalizar é que nunca tome a decisão que Pedro tomou. Nunca tome a decisão de se desligar de Cristo e de voltar a ser independente. Nunca volte a pescar sem que Cristo esteja no barco ou Ele tenha mandado você ir pescar. Não faça nada que Cristo não mande você fazer ou que Ele esteja junto. Por quê? Porque as consequências são terríveis. Primeira consequência da independência, você fica sem peixe, meu filho. Uma vez distante de Cristo, você perde o foco. E a consequência disso é que você perde os peixes. Não há peixe sem o Senhor, está me ouvindo? Porque sem Deus o máximo que você pode ganhar é dinheiro. Só que dinheiro por si só não produz nada. Com Deus você adquire prosperidade. Toda a sua vida vai bem. Você vive uma vida abundante, não abundante de conta bancária, mas é uma abundante na plenitude, no casamento, na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira, e cumprindo com o propósito do Senhor, sendo útil para Ele, para fazer algo na obra dEle. Você, em todas as áreas você vai bem, quando você está debaixo da direção do Senhor. Amém? Segunda consequência é que você perde a intimidade com Cristo. Quando você é independente, você perde a sensibilidade da presença do Senhor. E também você perde a intimidade com Ele. De repente, você passa a não reconhecer mais Jesus. Olha que loucura, irmãos. Eles andaram 3 anos e meio. Como que eles não reconheceram Jesus? Não reconheceram visivelmente, não reconheceram a voz de Jesus e não reconheceram o tipo de ordem. Não reconheceram porque perdeu a intimidade por causa da independência. O que mais? Você perde o temor longe de Jesus. Pedro voltou a se vestir como pescador, pois ele tinha deixado as roupas de discípulo. Ele decidiu não pescar mais homens e voltar a pescar peixe. Quando você é independente, você perde o temor, meu irmão. E você para de se importar com a forma como os outros vão olhar para você. Olha aqui para mim. Quantos irmãos fazem essa besteira? Está lutando para dar um testemunho na família dele de que seguir Jesus é bom e de que é o melhor caminho, está pregando o evangelho. Aí, do nada, pega o balde, põe no meio da sala, toma distância e vem e bate o tiro de meta com o balde. Chuta o balde, joga tudo para o alto. E aí o testemunho vai por água abaixo. E aí os outros pegam a ponta e falam, ah lá, o crentinho. Ah lá, aquele que estava falando de Jesus para a gente um dia desses. Pedro, ao tirar a roupa de discípulo, parou de se preocupar como que os outros iam enxergar ele. Nunca faça isso, meu irmão. Nunca menospreze o preço de sangue que foi pago pela sua vida para te comprar de volta. Você hoje é lavado pelo sangue de Jesus. Se você não tem olhos para ver isso, eu quero te informar. Os demônios e os anjos, quando olham para você, não enxergam você, eles veem você vestido de Cristo. Não pega esse Cristo que hoje está te vestindo, que te lavou com sangue, e leva para qualquer lugar para fazer qualquer coisa, para envergonhar o nome dele. Quarta coisa, já estou encerrando, é a última. Qual que é a pior consequência de você não ser discípulo? Quando Pedro tirou a roupa e voltou a pescar, voltou a vestir a roupa de pescador, ele estava saindo debaixo da direção do seu discipulador. Estava saindo debaixo da direção de Jesus. E ele deixou literalmente de ser discípulo. Quem está com o coração envolvido com as coisas do mundo, aos poucos vai deixando de ser discípulo. Discípulo de Cristo e discípulo daqueles que Cristo colocou sobre a sua vida para cuidar de você. E aí o maior
sinal de que isso pode, de repente, ter acontecido com você é não ter a resposta para essas perguntas. De quem que você é discípulo hoje? Quem fala na sua vida? A quem que você tem servido? Quem Deus tem usado para trabalhar na sua vida? Você tem cumprido com aquilo que Jesus tem pedido para você? Você é obediente? Você continua tendo uma atitude de discípulo? Se as respostas para essas perguntas são nulas, não existem ou simplesmente é um não, arrepende, pula do barco e vai em direção a Jesus. Eu quero te falar, eu gostaria que você se colocasse de pé, para que então eu pudesse orar por você. Eu quero te falar o seguinte: qual é a atitude daquele que se deparou com essa verdade e que agora quer mudar de vida? Qual é a atitude do empreendedor, do empresário, do homem de Deus, mulher de Deus, que deixou de ser bem-sucedido e que está passando a luta, deixou de depender de Deus, que está vivendo na força do braço, que está aí, cansadão, exausta, debaixo de uma pressão louca, doida para chutar o balde, doido para pular do barco. O que eu faço? Essa é a pergunta que você pode falar. Pastor, o que eu faço para mudar agora a minha vida? O que você faz? O que Pedro fez. Se veste de discípulo, se arrepende, pula do barco, meu filho, e vai em direção a Jesus. Vai em direção a Jesus. Como que eu faço isso, pastor? Dependendo dele em todas as coisas. Aplicação prática disso. Vou fechar minha empresa. É você que fecha? Porque se você fechar, foi você que abriu. Mas se foi Deus que abriu, a Bíblia fala que aquilo que Deus abriu, o homem não fecha. Agora, já pensou que luta que não seria para você ficar tentando fechar algo que foi Deus que abriu? Paulo, você tem dúvida que a Multicor foi Deus que abriu para você? E se você tentar fechar ela? No mínimo um peteleco de Deus ele leva. No mínimo, para corrigir o caminho, para acordar para a vida. Olha aqui, querido, arrepende. Se você está aí cansado, tem sido independente, tem feito o que quis, na hora que quis, do jeito que quis, com o dinheiro que Deus tem dado nas suas mãos, com os recursos que o Senhor tem te confiado, com os funcionários que você tem. Se você é aquele que vai tomar banho e tem uma ideia genial, vai no outro dia e já aplica aquela ideia, achando que é eureka, né? Tive a ideia, sou fenomenal. E aí você já lambreca com a vida de um monte de gente com essa ideia. Você prejudica pessoas, só pelo capricho de aplicar uma ideia que você teve, que você acha que é revolucionária, sem antes ter submetido isso a Cristo. Ouvido de Cristo, se é ou não para fazer, ter passado pelo crivo do seu discipulador, ter pedido a opinião da multidão de conselheiros. Se você tem sido independente, arrependa-se, pula do barco e vá em direção a Jesus. E aí qual que é a garantia que você tem, meu querido? Que se você fizer isso e for em direção a Jesus, quando você chegar na praia, o que você vai encontrar lá? Brasas, peixe e pão. Brasas aponta para o fogo do Espírito. Aqueles que estão, olha aqui para mim, não olha para a projeção não, na bolinha, todo mundo. Olha aqui para mim, aqueles que estão ligados em Jesus estão quentes, incendiados. Uma das coisas que o Senhor me impeliu para cuidar de vocês, eu estou aqui já como pastor de vocês, ainda que vocês tenham outros pastores na rede e tudo mais, mas o coração é esse, de um pastor que cuida. E eu estou aqui para cuidar de você, por quê? Olha aqui para mim, irmãos, com muito amor e carinho eu quero falar isso para você. Porque o Senhor me mostrou a urgência disso, sabe por quê? Porque, infelizmente, existe um rótulo sobre os empresários. Existe um rótulo sobre as pessoas que começam a ganhar dinheiro. Existe um rótulo sobre aqueles que querem empreender. Qual é? É que esfria na obra. É que não tem tempo para mais nada das coisas de Deus. É que começou a ganhar dinheiro, já não pode mais fazer as coisas. Comprou uma cama boa, já não dorme mais na beliche do encontro. Mudou para uma casa boa, já não toma mais banho num banheiro comunitário, numa chácara de encontro. Começou agora a ganhar dinheiro, a participar de reuniões importantes, já não tem mais tempo para participar da reunião da célula. Porque no mesmo horário tem algo que está concorrendo. Olha aqui para mim, querido, em nome do Senhor Jesus eu declaro sobre a sua vida, você não será rotulado como aquele que não tem a brasa, como aquele que não tem o fogo do Senhor sobre a sua vida. Você não será rotulado pela sua profissão, você não é empresário, você não é empreendedor, você é filho de Deus.
Filho de Deus que vai fazer o que Ele mandar, na hora que Ele mandar, do jeito que Ele mandar. E enquanto Ele mandar você empreender, você vai fazer com zelo, com esmero, com intensidade. Por quê? Porque tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, querendo que dele venha a recompensa. Você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. E no meio disso, Deus vai te abençoar e vai te abençoar outras pessoas através de você. Mas, por favor, permaneça perto das brasas. Para com essa conversa de que seu pastor, seu líder, seu discipulador não pode contar com você. Tem receio de pedir as coisas para você porque você é ocupado demais. Irmãos, eu converti, a minha empresa estava quebrada, falida, converti nesse contexto, Deus restaurou, comecei a prosperar, mas no meu coração eu tinha uma disposição, que eu tinha feito um compromisso com Deus, que para Deus era sim para tudo. Se para ganhar dinheiro, irmão, se eu falasse para você que nós vamos ficar aqui até 4 horas da manhã, e eu vou dar 5 mil reais para cada, quantos não ficariam? Para ganhar dinheiro, mina gente. Se eu anunciar na rádio que amanhã vai ter um evento 7h30 da noite, que eu vou dar 5 mil para cada um, nós tínhamos que fazer no Serra Dourada. Mas quando você fala que é para ouvir a palavra de Deus, para obedecer a Deus, que é para estar perto da brasa, infelizmente são poucos. Então olha aqui para mim, querido, seja cheio do fogo de Deus. Seja cheio da intensidade. Seja aquele que o povo fala o inverso. Fala, rapaz, o irmão está prosperando, está rachando de ganhar dinheiro, tem um monte de funcionário, a empresa está crescendo, mas ele não diminuiu nada do que ele dava para Deus. Não estou falando de dinheiro, não, é do seu tempo, da sua intensidade, do seu coração. Não diminui em nada. Você liderava, agora você continua liderando. Você é discipulado, você continua discipulando. Você tem um chamado para ser pastor, então vai ser pastor. O que você quer continuar sendo empresário se Deus te mandou ser pastor? Vai, mas o dinheiro, pela madrugada, não sirva mamon, sirva o Senhor. Amém? Não é o dinheiro que vai determinar o que vai ser dos dias da sua vida, vai ser o Senhor. Então, se você hoje tomar essa decisão de pular do barco e ir em direção a Cristo, quando você chegar lá, o fogo do Espírito vai te pegar. E você, incendiado, vai produzir coisas eternas para Deus. Olha, eu creio que para um empresário, o maior legado dele é deixar um legado. É a empresa dele passar de geração para geração. O filho assumir, o neto assumir, ser uma empresa milenar. Isso para o empresário é o ápice. Mas deixa eu te falar, aquilo que você faz para Deus tem peso eterno. Uma vida que você fala do Senhor para ela é salva, eternamente mudou a situação daquele indivíduo, e da família, e da próxima geração dele. E isso tem um peso eterno diante de Deus, que vai acumular para você um peso de glória. Queira se envolver com isso, meu irmão. E no meio disso, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque o Senhor, na hora que você chegar na praia, vai te dar a brasa, mas também vai te dar os peixes. Os peixes, no contexto de Pedro, quando decidiu voltar a pescar, era dinheiro. Porque essa era a profissão dele. Mas quando Deus mandou ele deixar de ser pescador, chamou ele para ser pescador o quê? De homens. Olha aqui para mim, querido. Tem pessoas aí fora esperando você falar de Jesus para elas. Mas tem mais. Tem pessoas aí dentro da sua empresa, esperando você falar de Jesus para eles. Para de ser envergonhado de falar de Jesus para os seus funcionários, para os seus fornecedores, para os seus clientes. Tem um irmão que tem prosperado muito no nosso meio, dono da rede da Hiperfesta, que andava comigo e está prosperando, está abrindo loja, está crescendo, está ganhando dinheiro e tudo, mas é cheio da brasa, cheio do fogo, está aqui orando todo dia, lidera e multiplica. E aí esses dias Deus me usou para falar algo para ele, e eu fiquei impactado e saí para chorar. Do que falou, olha, você está achando que o negócio é ganhar dinheiro? Construir casa para mim? Igual o Natan falando para Davi, se você está pensando que vai construir casa para mim, eu é que vou construir casa para você. Se você está pensando que o seu negócio é ganhar dinheiro, eu vou dar dinheiro para você. Agora, o que eu quero de você, e isso falou para o irmão, é lá no seu fornecedor, na indústria, lá, o cara que tem 1000 funcionários. Eu vou colocar você nessa posição, isso Deus falando para ele. Vai parar a indústria, ele vai parar os funcionários para ouvir você dar seu testemunho para ele. E vidas serão alcançadas. Quando o Senhor encontra um empresário incendiado, cheio da brasa, que quer ficar com Jesus na praia, que vai pescar só se Jesus for pescar, que é obediente, que não é indiferente à vontade de Deus, o Senhor vai confiar vidas para você. E isso vai produzir recompensa. Você vai reinar com Cristo. Você não vai passar pela grande tribulação. Você não vai ser disciplinado. Você vai reinar com Jesus por 1000 anos. Amém? Agora a terceira coisa para encerrar, para eu te abençoar para você ir embora, é que quando chegar lá, na praia,
Tinha brasa, tinha peixe, mas tinha pão. Pão é o alimento. Pão é o sustento que a Bíblia fala, nunca vi o justo mendigar o pão. Para de ficar preocupado com o dia de amanhã, com a conta que você tem para pagar. Com um pão que se você não fizer, você vai passar fome. Se você não fizer, dependa do Senhor. Olha aqui para mim, meu irmão. Toma uma decisão hoje de entregar sua empresa, sua vida, tudo que é seu para o Senhor. Quando o Senhor fala para você entregar sua vida para Ele, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Busque o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você decide entregar sua vida para Deus, você tem que entregar tudo. Porque se você não entrega tudo, Deus não pega nada. Sabe por quê? Porque se você não aceita nada pela metade, você aceita pela metade? Vai valer alguma coisa para você? Se você trabalhar o mês inteiro e na hora de pagar o seu salário, o patrão falar, vou te pagar só metade, você vai aceitar? Se você comprar uma Coca-Cola de garrafinha de vidro, ela está fechada, mas na hora que você olha, ela só está pela metade, você vai aceitar? Se você não aceita nada pela metade, por que você acreditou que Deus aceitaria? Eu quero te falar, ou você entrega toda a sua vida para o Senhor, ou Ele não pegou nada. Ah, então eu vou para o inferno? Não estou falando de salvação, estou falando de governo. Ou Deus governa toda a sua vida, ou Ele não governa nada. Ou você entregou a sua vida, os seus dias, seu coração, suas motivações, os seus sonhos, os seus planos, o seu casamento, os seus filhos, a sua empresa, tudo para o Senhor, ou você não entregou nada. Então o convite que eu estou te fazendo hoje é, entregue tudo para o Senhor. Porque aqui, passou um durex, está valendo. Deus é poderoso para fazer o corte sumir. Ele vai juntar as duas ali e não vai ter durex. Ele vai fazer como ele fez com a orelha do guarda quando prendeu ele, Jesus, que Pedro arrancou a orelha. Você acha que ficou emenda? Você acha que ficou esparadrapo mostrando, costura? Jesus colou, acabou. Deixa eu te falar algo. Entrega. Se você ainda não entregou sua empresa para Deus, entrega agora. Nós vamos orar, você vai ter oportunidade agora de falar, Senhor, está aqui, é teu. Eu vou largar as redes agora, imediatamente, como Pedro fez. Imediatamente, o Senhor está me chamando, então agora, imediatamente, eu vou largar as redes e vou servir o Senhor. E eu creio que nunca vai faltar a brasa, o peixe e o pão. Feche seus olhos, quero te dar a oportunidade. Comece a orar, faça um compromisso com Deus, entrega a sua vida para o Senhor, entrega a sua empresa, entrega o seu trabalho, entrega o seu patrão, seus funcionários, entrega seu esposo, sua esposa, seus filhos, entrega seus problemas, entrega tudo para o Senhor. E Ele é fiel e justo para receber, para te perdoar e para te abençoar. Aproveita essa oportunidade, ora, seja intenso.